contato com o texto, no livro de 2 Crônicas, Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, o capítulo é 20, o verso 20. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Poderoso Deus de Eu gostei do convite do irmão Júlio, Foi o canal para estar aqui nessa noite. Todos acharam, irmãos? Acompanhem a leitura. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Toma assento e nós vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus, que está aqui nessa noite. Isso mesmo, glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, mas eu quero discorrer o capítulo 20, você sucinto, para nós entendermos. Porque quando nós chegamos aqui, fiz questão de ler esse versículo, porque é um versículo que nos conforta, nos edifica, nos anima. Mas a palavra de Deus vai nos dizer sobre a vitória que esse rei teve e a dependência de Deus. Quando eu inicio o capítulo 20, o verso 2 vai dizer que vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Jeosafá, ele está sendo informado de uma invasão. Os inimigos estão vindo. Deus, ele vai avisar o seu povo. Ele avisa através de sonhos, através de visões, através dos seus servos e profetas, através da sua palavra. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não atentamos para os sinais. Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Porque nada acontece assim por um acaso. Não. Eu vejo que aqui Deus está querendo dar uma lição para esse homem, esse rei, porque no capítulo anterior ele fez algo que desagradou a Deus. E quando um filho ele desagrada o seu pai, o pai ele tenta ensinar para que esse filho não venha repetir o erro. Assim é Deus para conosco. Não porque ele não nos ama, não, é porque ele nos ama. Porque o pai que ama o seu filho, ele corrige para que ele venha acertar o caminho, para que o final dele seja feliz. O capítulo 19, verso 2 vai dizer assim: devias tu ajudar ao ímpio. Deus está falando para ele: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor. Olha só que palavra forte. Foi um episódio, mas nós viramos a página, entramos no capítulo 20. Está vindo quem? O inimigo querendo pelejar com ele. Mas quando ele recebe essa notícia, ele começa a buscar ao Senhor. Ele começa a pedir ajuda de quem? Do Pai Celestial. E quando ele vai buscar essa ajuda, ele vai convocar quem? Todo o povo para um jejum nacional, porque ele sabe que está vindo aí era algo grande. Jesus. Ele sabe que ele não ia conseguir. Ele disse: agora o que eu faço? O que eu faço? É nessa hora que eu preciso aplicar a minha fé. Eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso me prostrar ao Senhor. Eu não sei como é que você está passando, você tem passado, o que você está vivendo. Mas cada um de nós que está aqui, nós somos treinados pelo Espírito Santo em todo momento. Deus está nos ensinando. O fato de você vir ao Senhor Jesus, aceitar Ele como seu Salvador, seu exclusivo Salvador, isso não quer dizer que você está isento de lutas, de perseguição. Não, muito pelo contrário. Tem vindo a luta. Isso aí, nós estamos precisando de gente para ajudar. Porque a carga está pensando, né, pastor? É verdade. Claro. Vamos aí, porque eu não estou aguentando levar sozinho. Mas por quê? Porque o nosso reino não é aqui. O fato de eu vir aqui nessa noite ministrar a palavra, eu vim manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar. Essa é a nossa função, manifestar o reino. E Deus quer usar cada um que está aqui para ser voz profética nesses últimos dias da igreja na terra.
Deus quer levantar uma geração que vai combater o pecado, vai combater a impiedade, sabe? Na força, na unção de Elias e na força de Moisés. É isso aí que a igreja está precisando. Que está acontecendo umas coisas estranhas, muito esquisitas. Nós estamos vendo uma coisa que nós não víamos há tanto tempo. Mas tudo é para cumprimento da palavra de Deus. Então, eu e você que estamos aqui, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber. Eu tenho que saber. Se Jesus vier hoje, você está pronto? Glória a Deus, estou na eternidade. Não vou ter que pagar mais aluguel, conta de luz, água, essas coisas tudo. Eu já estou lá em cima. Quem ficou. Estou lá em cima do Pai. Vou ficar numa boa. É isso aí. Mas umas 2 semanas atrás, eu fui cultuar a igreja do amigo meu, não sabendo eu que seria um preletor, porque Deus ele faz umas coisas que surpreende a gente. Na verdade era um pastor de busca para vir pregar, o pastor Antônio, e o pastor não sei, aconteceu alguma coisa, não veio, e o pastor assim, irmãos, deve ter acontecido alguma coisa com o pastor, mas nós temos vasos aqui, né? Porque se olhar para trás, deve ter mais gente, mas não, era eu mesmo. Era eu mesmo. Eu disse amém. Ah, pastor, eu não estou pronto. Você sempre tem que estar pronto, preparado. A palavra está perto de ti, na tua boca. Nunca diga que você não está pronto. Não fala isso. Não, você está pronto. Fala a Deus. Isso. Eu disse, pastor, é isso aqui. Vamos embora. O Senhor já tinha dado a palavra para mim, mas eu não sabia de nada. Fui lá ministrei, mas antes de eu ministrar, uma irmã cantou um louvor antigo. Disse assim, hoje eu quero Cristo em minha vida. Eu disse, eita, agora é por aqui que eu vou entrar. Quem quer Cristo aqui? Aleluia! Glória a Deus. Foi bem assim. Foi 1, 2, 3, 4 pessoas que levantaram a mão. Eu disse, Jesus, mas vocês não querem Cristo. Se vocês não querem Cristo, vocês querem quem? Diabo? O que estão fazendo na igreja? Não, pense, irmão. Nós temos que botar nossa cabeça para funcionar. Meu Deus, eu quero Cristo nas minhas 2 mãos. Mas tem gente que ficou com a mão baixada e não levantou. Mas então por que vai a casa de Deus? Por que quer ir para o céu se o tempo todo está desejando viver no inferno? Não faz sentido, irmãos. Então nós temos que se atentar. Nós achamos, não, eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois. Mas certa feita, já vou voltar aqui para a palavra. Eu fiz o apelo, eu disse, irmão, não quer aproveitar a oportunidade e se render aos pés de Jesus? Disse, não, vou deixar mais um pouquinho. Vamos esperar esse negócio. Eu disse, eu não sei. Eu não fico, irmãos, eu não fico fazendo apelo, não. Essa pessoa tem que sentir. Eu preciso de Jesus. Não. Eu disse, hoje é a oportunidade, você não quer assim? Não, vamos deixar, né? Vamos mais para frente. Disse, olha, eu não posso fazer nada, porque não é por força nem por violência. É você que tem que decidir. Mas você está numa tranca, é verdade. Então o que você está fazendo aqui? Não, eu quero sair da tranca. Para fazer o quê? Para dançar? É isso aí. Tem gente que quer só sair do problema e depois voltar para fazer as coisas erradas. Não quer levar o abençoador para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Aí que está. Então nós estamos vivendo um período que esse rei vai enfrentar aqui. E então foram avisar o rei, escuta aí. Os inimigos já se levantaram, já estão prontos e vão guerrear. Vamos convocar o jejum. Vamos entrar num plano de oração urgente para que o Senhor venha bradar na nossa vida. Aleluia. O verso 3 vai dizer que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum nacional. Mas será que eu devo fazer só isso no momento que eu estou passando dificuldade? Quando eu perdi o emprego? Quando o meu casamento está numa beira de uma falência, um divórcio? Não, eu tenho que buscar o Senhor quando eu tenho bastante saúde, quando eu tenho bastante, eu estou bem. Aí que eu tenho que orar bastante, ó. Orar bastante. Meu avô, quando pregava, disse, ó, não ore, não busque, vá para a igreja quando você está doente. Você tem que ir para a igreja quando você está com saúde. Verdade. Claro, porque se você está doente, você não tem força nem para cuidar do teu corpo. Você não tem força. Então eu tenho que fazer isso quando eu estou com vida, com saúde. Porque daí o que eu tenho? Eu tenho crédito para com Deus.
Lembram do rei Ezequias, que ele recebeu uma notícia de morte? O profeta Isaías chegou lá, porque profeta, ele só vai dar o recado e ele vai embora, não fica para tomar café, não fica para jantar, não fica para almoçar. Ele disse assim: olha rei, Deus manda te dizer, arruma a tua casa, porque dessa cama tu vais morrer. Foi um prazer, rei Ezequias falou: foi muito bom, hein? Estamos juntos, estou indo, tchau, tchau. Vai embora, Deus gosta. O rei estava deitado. Ele se vira para a parede e começa a chorar e disse: Senhor, eu fiz isso. E Deus do céu está ouvindo. Isso. Verdade, tu fizeste tudo isso aqui. O profeta Isaías não tinha saído do palácio real. Ele recebe a ordem: volta. Volta. E fala para o meu servo rei Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos da vida dele, porque eu vi a oração. Você está entendendo? Se Deus ouviu e acatou, porque ele tinha crédito com Deus. Como é que está o teu crédito com Deus? Jesus. Você está com crédito ou você está com débito? Deus. É forte, né? Agora a gente está com crédito. Houve um tempo da minha caminhada, eu orava toda madrugada, você com 1 hora, com 2 horas, 3 horas. Eu disse: eu vou só dar uma descansadinha. Para que eu vou fazer? Não, só uma descansadinha, porque, poxa, toda madrugada, né? Depois para voltar. Pensa. Agora, graças à graça do Eterno, estou voltando. 2 horas, 3 horas. Eu disse: Senhor, eu preciso estar na tua presença. Aleluia. Eu preciso ouvir falar comigo. Entendeu? Eu não posso dar chance para a minha carne. Não tem que acordar cedo. Não dê desculpa nunca para Deus. Que você não pode, porque você tem que cuidar do filho, da filha. Que você tem que trabalhar cedo. Não dê desculpa. Deus não quer saber de desculpa. Não. Diga: Senhor, eu não vou fazer. Mas não dê desculpa. Porque naquele momento que você estiver acamado, se estiver uma enfermaria, você vai pedir que você também não tem tempo agora, porque tem umas outras prioridades. Você já pensou você ouvir isso aí? Meu Deus, ainda bem que Deus não é assim, irmão. Ainda bem que Deus ele fala diferente. Se agisse como nós agíssemos, nós estávamos bem com um problema aí. Mas a sua graça, a sua misericórdia, ela nos alcança. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Glória a Deus. Meus irmãos estão comigo nessa pegada. Glória a Deus. Vamos avante aqui. O verso 5, o verso 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram a buscar o Senhor. Graças a Deus que ele não ficou sozinho. O povo disse: não, estamos contigo, rei. Não, vamos nessa aí, porque o negócio está ficando feio, né? Vamos perder a nossa casa, então vamos entrar no jejum, vamos entrar numa consagração, vamos vencer essa guerra. Isso aí, que bom, graças a Deus. Tinha um ponto favorável, porque ele se dava bem com a comunidade, se dava bem com o povo. Então, quando ele decretou, o povo também veio junto, abraçou essa causa. Aleluia. Tudo tem um propósito. Glórias a Deus. Dos versos 5 adiante vai dizer assim: que Josafá ele se coloca em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais. Ele faz toda uma oração até o verso 12. Nós não sabemos o que faremos, diz o verso 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É a oração dele. Ele diz: olha, eu não sei o que vou fazer, mas a minha visão, o meu olhar está em ti. Eu vou estar meditando nessa palavra. Eu já lembrei de Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Claro, eu não posso deixar de olhar para ele. Quem está vindo lá? Parece que é um fantasma. Pensa 12 homens daquele barco, naquela madrugada, homens fortes, ficaram com medo naquela madrugada, porque não sabiam, não conheciam quem é que ia olhar. Acho que é um fantasma, porque tinham dito na mitologia que tinha fantasma à noite. É isso que acontece mesmo, né?
Mas Jesus diz: sou eu, não tem mais. Aí Pedro vai dizendo assim: Senhor, se és tu. Deixa eu ir contigo. Mas por que ele teve dúvida? Ah, pastor, é porque também era escuro, né? Depois das 4 da manhã. A gente não sabe se tinha lua, se tinha estrela. A luminosidade era pouca, né? Mas a audição, ela ficou o quê? Ficou distorcida por causa do medo. Mas Jesus, ele disse assim, ele vai dizer assim: se és tu, me manda. Então vem, Pedro. O que Pedro faz? Eu vou agora conjecturar aqui. Vai dizer assim: Judas fica aí, João fica, tudo, vocês ficam tudo aí. Vocês não, né? Vocês não medo, deixa ele sozinho. Por que não saíram todos do barco e foram andar, irmão? Tem gente que não quer. Não, vai tu, não, deixa que vai tu. Deixa ele, quer ser o primeiro, né? Mas Pedro pegou e foi. Ele saiu do barco, botou o pé na água e estava olhando para Jesus. Mas Jesus permitiu uma situação. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele disse: mas ele nunca viu um homem andar na água. Meu Deus, eu estou andando. Ele começou a afundar. Quando nós distraímos, quando nós discorremos os nossos olhares, o nosso coração, o nosso pensamento, nós saímos da frequência. Esse é o problema. O que está nos tirando da presença de Deus? O que está nos tirando da frequência do Espírito Santo? Irmãos, eu trabalho com tecnologia. Tecnologia é muito bom, é maravilha, coisa maravilhosa. Mas se você não souber lidar com esse negócio aqui, é um problema sério. Eu desativei a minha conta do Facebook, eu botei em stand-by no Instagram. Eu postava onde eu ia, que eu fazia. Eu disse uma coisa, não vou falar mais nada. Eu saí do radar do diabo, irmão. Porque onde que eu ia fazer, eu estava fazendo por bem, não tinha maldade nenhuma, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber os ataques que vêm. Eu disse: esse negócio, estou atraindo, vai ter coisa boa, estou levando surra. Vamos desativar. Vou fugir do radar de Satanás. Não me domina não. Então, deixa fora. Não precisa saber que eu estou aqui. Irmão, sabe que ninguém sabe que eu estou aqui. É só para alguns irmãos que eu convidei e não puderam estar aqui. Mas eu não fiquei botando, eu vou lá pregar, botar na rede social, Não precisa. Deixa o Espírito Santo, senão eu vou fazer o trabalho dele. Deixa o Espírito Santo. Saia do radar. Não precisa. Quem tem que aparecer é Jesus. O nome dele que tem que ser assoprado, não o meu. Não o meu. Quem tem que aparecer é ele. É ele que faz o milagre. Eu sou só o portador da palavra. Verdade. A revelação vem do Senhor. Oh, glória. Então, quando nós entendemos isso, quem nós somos no mundo espiritual, quem nós somos, o Senhor começa a operar. Deixa Ele aparecer, deixa Ele fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Então Pedro entendeu a lição. Jesus disse: sou um homem grande de pequena fé. Acho que eu ia te deixar morrer, Pedro? Claro que não. Está aqui tua mão. Vamos para o barco. Que coisa. Eu vou dar um problema agora, vai se afogar, vai acabar com a minha obra. Não. Mas às vezes nós passamos por essa situação porque nós não entendemos o que é isso. O que é essa situação de Pedro? Algo sobrenatural. O sobrenatural você não consegue explicar, entenda. Sobrenatural, pastor, tem base bíblica? Não. Sobrenatural não tem embasamento bíblico, porque é sobrenatural. Mas quem é espiritual, ele entende. O homem natural não consegue entender, compreender, porque ele vê com olhos humanos. Mas se eu sou espiritual, eu entendo, eu discerno, e por ninguém eu sou discernido. É verdade. Então nós temos que entender que nós somos espírito, em primeiro lugar. Temos uma alma, né, e essa alma habita dentro de um corpo. E isso que tem que estar muito claro. Quando Jesus ele vai dizer assim: eu estou em busca de verdadeiros adoradores que adorem o Pai. O que ele fala? Em corpo? Não. Fala em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem o espírito em verdade. Quem fez essa pergunta para o pastor aqui? Pastor, como é que eu devo adorar em espírito? Alguém já fez? Nunca fizeram. Vamos fazer hoje, então. É uma boa pergunta, né? Pastor, como é que eu vou adorar em espírito? Pensamento? Ele falou em pensamento. Não sei, é mesmo. Como é que eu vou adorar? Jesus disse para aquela
Eu estou procurando pessoas, e está difícil de achar, porque todo mundo está na carne. Paulo vai dizer assim: enquanto estou presente no corpo, eu estou ausente do Espírito. Então, se eu estou presente no corpo, eu não consigo adorar a Deus, porque Ele é Espírito. Porque no meu corpo eu não consigo, nem eu, nem o pastor aqui, o pastor lá, ninguém consegue adorar a Deus. Então, como é que eu faço? Eu preciso sair desse corpo. Mas, pastor, como é que eu não vou fazer esse negócio? Como é que eu vou sair do meu corpo? Olha, eita, acho que é uma crente, glória a Deus. Jejum e oração. Jejum, ele vai fazer o que? Vai amortecer a minha carne. A minha carne vai ficar fraca, o meu espírito vai ficar forte. Eu vou começar a adorar a Deus. Eu vou começar a buscar a Deus. Se tem uma coisa que abala o inferno e Satanás não gosta, é quando você dobra os teus joelhos para orar. Por que você sente cansaço? Você sente uma fadiga espiritual, um cansaço espiritual quando você vai se posicionar em oração a Deus. Por quê? Por que será? O que acontece? É só comigo que acontece. Sabe por quê? Porque quando você vai orar, você vai buscar, o Espírito Santo ele vai começar a trazer iluminação da palavra, clareza da palavra. E a clareza da palavra vai fazer você entender os projetos de Deus, os mistérios de Deus. Então, Satanás não quer que você alcance a sabedoria. Por isso que na sua oração você tem que pedir: Senhor, ative dentro de mim o dom de espírito de sabedoria. Também, Senhor, ative o dom de conhecimento da tua palavra. Dá-me clareza da tua palavra, clareza das revelações. Porque eu preciso, Senhor, não para me aparecer, eu preciso. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é se comunicar com a sua criatura. E uma das maiores que Ele faz é através de sonhos e visões. Por quê, pastor? Porque quando você está dormindo, o teu corpo está descansando, o teu espírito está assim, ó, está reunião, está olhando para cá ou para lá. Ele está acordado, o espírito não dorme. Então é nessa hora que Deus quer se comunicar comigo e com você. Aleluia. Mas, pastor, eu não estou mais sonhando, eu estou tendo visão. Por que você não está sonhando e não está tendo visão? Se é a maneira que Deus ama se comunicar com a sua criatura. Porque tem atrás uma peça chamada diabo, Satanás, o Abaddon, o Apolião. Ele quer impedir que os mistérios de Deus, a comunicação de Deus chegue até você. Então ele rouba. Existem os espíritos aprisionadores da mente, que vão trabalhar para que você não saiba. Aí de repente você sonha uma coisa que não tem nada a ver. Existe sonho de alma. Aí uma coisa que não tem nada a ver. Porque teu dia foi todo agitado. Mas se eu estou em comunicação com Deus, o meu coração está limpo, a minha mente está pura, eu vou receber certinho a revelação de Deus. Maravilha do Senhor. E esse homem, ele está vivendo algo, ele não sabe o que vai suceder. Ele convoca então o povo para essa oração. Mas no verso 15, no verso 14, diz assim: que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beraia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Aleluia. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Aleluia. Mas até vir essa palavra aqui estava assim, ó. O que vai ser? A gente está sabendo a história aqui, já o final dela, né? Mas vive essa história que ele está vivendo no dia. Eu não sei qual é a história que você está vivendo e que você precisa de uma resposta rápida. Tem coisas, irmãos, que você não vai poder esperar de uma resposta da palavra. Deus vai enviar um profeta para te dar encorajamento, te dar ânimo, Aleluia. te dar direção. O ofício de profeta qual que é? Edificar. Ele vai trazer edificação, ele vai trazer encorajamento e vai te dar direção. Essa é a função do profeta. Não falar assim: tu fez isso, aquele que não.
Por que não faz isso? Não. Deus não é um Deus de ficar. A não ser que a pessoa também é muito rebelde. Aí ele tem uma outra maneira de fazer. Não. O profeta ele vai encorajar, ele vai edificar, ele vai consolar a tua vida, vai te dar direção, vai te dar norte. Então Deus levantou esse profeta para acalmar o coração desse rei, porque ele estava angustiado, e não é por menos. Claro, eu estou numa situação inusitada, está vindo uma multidão, está vindo, eu não sei o que eu faço agora, mas ele se pôs buscar o Senhor Deus, ele se pôs a invocar o nome do Senhor. É por isso que eu e você, nós não podemos relaxar na oração, pelo amor de Deus, irmão. Se você não consegue orar 1 hora, 1h30, não dá para orar meia hora, 1h15 minutos, pastor, eu não consigo orar aqui, mas ora 5 minutos, mas ore, porque amanhã você vai orar 7, depois você vai orar 10, depois você vai orar 15, você vai exercitando, você vai ficar. Por que as nossas reuniões de oração são poucas pessoas? Por causa do cansaço espiritual, fadiga espiritual, porque a oração demanda muita energia, e Satanás sabe disso. Ele luta com a sua igreja, ele luta com o seu povo. Por isso que hoje nós estamos vendo crentes enfermos, doentes, porque não tem se alimentado do trigo que vem do céu, tem se alimentado da palha. Só vão atrás de revelação e profecia, irmão. É tudo muito bom, mas o que vai me levar é a palavra de Deus do céu. Aleluia. O meu caráter. O Senhor vai buscar de mim fruto. Verdade. E você também fruto. O que nós estamos fazendo nessa terra? Nós não estamos aqui, está bonito. Você nasceu para adorar a Deus. Aleluia. Deus permitiu que você viesse essa terra para contemplar tudo o que Ele fez. Pensa, o que você vê aqui nessa terra é tipo um holograma do que tem no céu. Aqui é a cópia, mas o original está lá em cima. Glória. E muito melhor, porque nós vamos andar em luz de ouro. Então o ouro não pode estar no meu coração. O ouro tem que estar no chão para eu pisar. O ouro não pode estar dentro do meu coração. Ele tem que estar na terra, porque nós vamos pisar em ruas de ouro. Glória a Deus. Eu vou avançar, oh Espírito Santo. Glória a Deus. Diante de toda essa situação, quando eu preciso alcançar a Deus, o que eu necessito, eu preciso fazer como Salomão escreveu no Provérbios capítulo 28, 13. Ele vai dizer assim, que aquele que não confessa os seus pecados, mas esconde os seus pecados, ele não se arrepende, não se afasta, ele não alcança a misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é alcançada. Em uma outra ocasião, no Salmo 142, o verso 7, Davi diz assim: Senhor, livra a minha alma da prisão, eu não aguento mais ficar preso. Livra a minha alma da prisão. Na situação que você está enfrentando, no teu dia a dia, no teu relacionamento, muitas das vezes você fica pressionado. Sabe por quê, irmãos? Existem 7 portas para o pecado. Nós temos 7 portas. E às vezes uma porta pode estar aberta. A porta dos ouvidos, a porta dos olhos, a porta da boca. Os membros inferiores, os membros superiores, os órgãos genitais. Pode ser uma porta que está aberta. E se ela está aberta, ele tem legalidade. Se ele tem legalidade, a bênção fica parada. Enquanto eu não confessar o meu pecado, enquanto eu não me arrepender, eu não voltar para o Senhor, o Espírito Santo ele faz esse trabalho. Ele sempre chama nós para o arrependimento, para que nós voltamos para o caminho. Mas aquele que confessa, deixa, alcança de Deus a misericórdia. Então muitas das vezes nós viemos a um culto como esse e nós estamos com os mesmos problemas, porque nós não fechamos as portas que deveriam fechar. Então Satanás ele tem legalidade diante de Deus. Irmãos, Satanás não pode fazer nada. Ele é um empregado, sabia? Não pode tocar em você, ele não pode tirar a sua vida, não. Ele precisa da permissão de Deus. Ele não pode, porque Deus é todo poderoso. Então o diabo tem que chegar e escuta aqui, ó. Olha que eu tenho um filho. Olha, ele fez isso, não fez isso, não fez isso. Ó, a tua palavra diz por quê? Porque ele sabe a palavra.
não quer orar, aí o diabo vem, não, está aqui, está amarrado aqui. Aí você sempre está orando. Você nunca, irmãos, miséria não é do povo de Deus. Não, tem alguma coisa errada, existe alguma maldição por aí, alguma coisa que eu não confessei, a porta está aberta. Por que eu não venço na vida, irmãos? Ah, não, acho que Deus quer que eu sofra. Tem gente que é conformista, pastor, não se conforma, não pode se conformar. Nós não podemos nos conformar com a situação. Senhor, aonde é que eu errei? Aonde está o meu erro? Aonde está o meu pecado? O que eu preciso fazer, Pai? Porque na tua palavra tu diz: se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, o Senhor me exaltará. As bênçãos vão correr atrás de mim. Não preciso correr atrás de campanha de bênção, campanha de milagre. Para que, meu Deus do céu, para que isso aí, irmão? A gente até faz, eu até entendo, que é uma forma do povo se eleger para ir para a casa de Deus. Mas não, se o Espírito Santo está dentro de você e você ouvir a voz dele, Deus te restaura, Deus te fortalece, Ele te encoraja, Ele te anima. Porque a palavra de Deus, ela vai fazer com que eu avance. Então há situações que eu e você precisamos se posicionar. Toda ação tem uma reação. E qual é a tua ação? A ação do rei aqui foi orar e buscar o Senhor. E qual foi a reação dele? Qual foi a reação de Deus? Deus começou a botar emboscadas para o inimigo. Por isso, quando aqui nós vimos aqui no verso 20, né? Aqui o verso 22 vai dizer assim: e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. A ação foi: vamos começar a adorar a Deus. Mas pastor, nós estamos no meio de uma batalha. Vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos, Deus é conosco. Começaram a cantar. O Senhor começou a preparar as emboscadas. Eles tiveram uma ação, e a reação do Senhor foi eliminar o inimigo. Lembra de Paulo e Silas, capítulo 16 de Atos, o verso 25? E à meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam o Senhor. Silas dizia: o que eu estou fazendo aqui, Paulo? Nem era para eu estar aqui, era para estar Barnabé. Barnabé não foi contigo, entrei de carona, estou aqui. Não era para estar Silas, irmão, era para estar Barnabé. Mas ele não fez isso. Vamos adorar, Paulo, vamos adorar, vamos cantar. Quando começaram a cantar, o que acontece? Algo extraordinário no céu acontece. O Senhor manda um terremoto, abre todas as portas das celas. O carcereiro, que era o responsável, quis se matar. Por quê? Era a vida dele por causa dos presos, se fugissem. Mas Paulo não grita ali, irmão. Se Paulo não bela ali, o carcereiro tinha tirado a sua vida. Não faça nada, estamos todos aqui. O que eu faço para aceitar esse Jesus que fez tremer esse negócio daqui? Olha, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória, aleluia. Naquela noite, esse mesmo carcereiro que deu uma surra em Paulo e Silas foi lavar as costas dele. Deixa eu limpar vocês. Deixa eu limpar, eu quero esse Jesus na minha vida. Aceitar o Jesus, está vendo, irmãos, o propósito? Às vezes você não entende porque você está sofrendo, está passando por uma luta, mas Deus quer te exaltar lá na frente. Todo o processo, se você suportar, você vai viver o propósito de Deus, mas você precisa ficar firme no processo. Agora, quem quer passar o processo? Quem quer passar pelo processo? Vocês querem? Não? Não, claro que não. Nem eu, mas Deus me leva para o processo. Fiquei um processo de um ano, hein? Fazendo bastante cirurgia no meu rim. Nunca fiz tanta cirurgia no rim só. Faz uma vez só, né? Mas o médico, não, vamos fazer devagarinho. Com meu dinheiro, vamos embora. E numa dessa caí com insuficiência renal no hospital. Dei entrar com o piano de frito. Mas Deus no comando de tudo. Oh, glória, aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Carro para pagar, despesas para honrar. Como é que faz agora? Vou cantando, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É muito lindo cantar, mas eu quero ver você na prova. Quero ver. A prestação do carro para pagar, eu disse: Jesus, o que eu faço? Estava deitado na cama, não podia nem ajoelhar, estava deitado na cama.
Nunca falei nada para ninguém. Preciso disso, preciso daquilo. Fale para Jesus. Amém. Tudo que você tem que falar para Jesus, deixa Ele resolver. Amém. Por isso que eu falei, quem é você em Cristo? Bateu uma ligação lá do Espírito Santo. Amigo, já tinha hospedado na minha casa. Na época ele era diácono, hoje é presbítero da Assembleia de Deus Brasileiro. Me ligou, pastor, como é que você está? Eu acabei de sair do hospital, estou aqui descansando bem quietinho aqui, que o médico mandou fazer. Me passa teu pix. É, Jesus. Você está entendendo? Ele não sabia de nada, que minha pressão do carro estava vencida, que eu tinha sido hospitalizado. Fazia tempão que eu não falo com ele, mas o Espírito Santo, que habita dentro de mim, e habita dentro de mim, fala lá, liga para o meu servo que está na cama, liga agora. Aí se tu não ligar, liga já, liga já. Ligou, me passa teu conta, antes tu me passar, passa a conta, urgente. Pronto. Você está entendendo? Porque Deus viu o que? O meu coração ficar aflito. Aí o Senhor trouxe a provisão. Crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Nós lemos. Descansa do coração. Não deixa nada temer. Mas esse homem teve essa vitória, foi coisa linda, irmãos. Para encerrar aqui. Deus fez tudo que era para fazer. Vocês não vão fazer nada. Só ficarem na posição. Fiquem parados, deixem que eu vou fazer. Não façam o serviço do Espírito Santo. Deus dizimou esse povo, os inimigos. Eles ficaram 3 dias para recolher as bênçãos, os despojos. 3 dias. Mas no 4º dia, diz a palavra, eles foram para o vale da bênção. Eles foram para o vale da bênção, agradecer a Deus. Eita glória! Eu desci para o vale de bênção. Eles desceram para o vale de bênção. Mas aí que mora o perigo, irmãos. Quando você ganha uma grande bênção de Deus, quando você ganha uma grande vitória de Deus, não deixa o orgulho entrar no teu coração. Verdade. Esse homem que teve esse exemplo maravilhoso, essa vitória maravilhosa, o final dele não foi muito bom, porque ele fez aliança com o inimigo de Deus. Não faça aliança com quem não tem compromisso com Deus. Não faça aliança com quem não está no propósito de Deus. Você tem que saber com quem você está andando, com quem você vai andar. Ande com o homem de Deus, ande com a mulher de Deus. Pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que têm joelho no chão, pessoas que têm joelho calejado, que já está até preto de tanto orar. Esse aí você anda com essas pessoas. Cuidado com quem você chama para dentro da tua casa, cuidado com quem você chama para a tua mesa. A mesa se fala de comunhão, de coinonia. Não traga ninguém. Pastor, eu não sei, eu recebi uma pessoa, veio trazer um bolo, mas depois que essa pessoa foi embora, nada dá certo na minha casa. Quem trouxe? Quem tu deixou entrar? Quem tu deixou entrar? Vigia. Estamos no momento de vigiar. Então o recado dessa noite: o Senhor tem bênção para a igreja? Tem prosperidade? Tem. Deus tem tudo, mas busque ao Senhor. Tenha compromisso com o Senhor. Tenha atitude com o Senhor. Deixa Ele fazer o resto, irmãos. Na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus, Ele quis testar o seu discípulo Filipe, precisa alimentar esse povo. Senhor, mas mesmo que eu tiver 200 denários, 200 dinheiro, não vai dar. Jesus já sabia o que ia fazer. Não sei, eu estou aqui pregando. Dá um jeito aí, que é o obreiro da casa do Senhor. Mas 15 mil pessoas, meu Deus do céu, vamos fazer. Você que vira. Às vezes Deus bota a gente no estreito, né? Mas aí de repente apareceu um menino. Sabe o que é criança? Criança sempre tem uma bolacha, sempre tem um chiclete, é ou não é? Eu quando era criança, minha mãe dava aqueles mata-fome, acho que não sei se existe mais. A gente tinha tanta fome, usava aqueles mata-fome. Mas criança sempre tem. Aí apareceu um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí chegaram e disse: olha, mestre, quem me apareceu foi esse menino. Traz ele aqui. Senta o povo na relva, manda descansar.
E deixa que eu vou orar ao Senhor. Para Deus fazer algo na nossa vida, você precisa trazer algo a Ele. Aleluia. Deus é poderoso para fazer do nada, sim. Mas você precisa ter algo para o Senhor fazer. A ação daquele menino, houve uma reação enorme naquele episódio, naquele dia, que os discípulos não entenderam, e Marcos vai registrar por que eles tiveram que passar por uma tempestade, porque o seu coração ficou endurecido, porque eles não compreenderam a multiplicação dos pães. Lembra que eu falei antes, o sobrenatural não se explica. Sobrenatural, pastor, multiplicar o pão até que a gente dá para entender, mas multiplicar peixe, você está entendendo? Olhe com os olhos do Senhor, olhos do Senhor, olhos da fé, em nome de Jesus, amém, irmãos? Sou grato a Deus por ser voz profética nessa noite. E quando chegarem em casa, antes de deitar, de fazer as orações, lembram de mim, orem a meu favor, pela minha família, pela minha casa. Da mesma forma, eu estarei apresentando essa igreja, essa congregação, diante do Senhor. Careço de vossas orações. Que o nome do Senhor seja eternamente glorificado, louvado. Que hoje você saia daqui fortalecido. Talvez você estava esperando uma outra palavra, mas é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós. Cremos e confiarmos do Senhor. Amém. Eu